Boa noite, amados irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos. Amém? Domingo que passou, no nosso culto, nós tivemos algumas leituras e tivemos um sermão que nos remete a uma questão bem interessante, a questão do testemunho. Vocês estão lembrados? Enquanto eu fazia liturgia, não sei se os irmãos lembram, mas no momento de contrição, eu usei o texto de Romanos capítulo 7, né? Quando diz que não fazemos o bem que queremos, mas o mal que não queremos, aquele que não preferimos, nós acabamos por fazer, porque somos carnais e nem sempre o nosso corpo, a nossa vida vai reproduzir tudo que é espiritual. Muitas vezes somos conduzidos a agir de maneira carnal, né? Aí o pastor Avilmar, ele no seu sermão, ele usando o exemplo de Jó, nos falou um pouco sobre testemunho. Se hoje você tiver que testemunhar a respeito de Deus, ou a respeito da sua vida com Deus, ou a respeito daquilo que Deus tem feito na sua vida, o que você falaria? Como que você agiria? Vocês estão lembrados disso? Pois bem, essa questão do testemunho, ela é muito interessante e muito central dentro da nossa vida espiritual. Pois, vejam bem, embora nós não sejamos salvos pelas boas obras, o nosso testemunho tem tudo a ver com as boas obras. O nosso testemunho tem tudo a ver com o nosso agir, com a forma como nós nos portamos, na forma como nós procedemos. Por isso, eu gostaria de tratar nessa quarta-feira de um tema que também está afim com essa questão do testemunho, está em concordância com essa questão do testemunho. E antes da gente entrar nesse estudo, gostaria de introduzi-lo lendo para vocês uma passagem que está aqui no livro de Atos, capítulo 10, que nos diz o seguinte: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e, de contínuo, orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Veja bem, esse texto fala de uma pessoa que tinha testemunho, embora ainda não tivesse a experiência de ter sido selado pelo Espírito Santo. Contudo, o texto diz que ele era temente a Deus, mesmo antes de converter-se. E o desenrolar do texto vai nos mostrar que essa história, ela tem a intervenção sobrenatural de Deus de diversas maneiras, não apenas na vida de Cornélio, mas também quando Deus se apresenta a Pedro, dizendo, vai à casa de Cornélio, que eles precisam ouvir o evangelho. Então é interessante a gente perceber isso, que esse homem, embora fosse temente a Deus, e tivesse um bom testemunho, ainda faltava o evangelho na vida dele. Ainda faltava a palavra de Deus penetrar em definitivo na vida dele e dos seus familiares. E é um pouco disso que nós vamos tratar hoje. Esse homem é apresentado como alguém que tem bom testemunho, antes mesmo de receber o Espírito Santo. Mesmo assim, tem um aspecto fundamental aqui que jamais pode ser esquecido. Ele temia a Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus diz que o princípio do saber é o temor ao Senhor. Temer a Deus.
Nós vamos tratar hoje, nessa quarta-feira, do Salmo 1, um salmo muito conhecido. E nós vamos fazer isso em duas etapas, nessa e na próxima quarta-feira, se Deus assim permitir. Então, que você possa crescer um pouco mais, que você possa se deleitar na palavra de Deus. É um salmo que eu considero um salmo também dos mais bonitos, não só pela poesia, mas pela forte mensagem que ele nos traz e nos diz a respeito de testemunho. Como dar um bom testemunho cristão? Esse salmo dá a receita. Esse salmo é uma receita pronta sobre como fazer para sermos cristãos com bons testemunhos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e aplique a sua palavra aos nossos corações e às nossas mentes. Amém?